Exemplo, agora, observem esse segundo exemplo. Você tem um gás quente. Então, as moléculas do gás, a energia de agitação das moléculas do gás, ela está aumentada. Você tem um aumento do grau de agitação das moléculas. O que vai acontecer? Vamos observar esse slide anterior. Nesse slide anterior, devido à agitação das moléculas, energia térmica, alguns elétrons encontram-se em camadas superiores. E eles vão realizar um movimento agora, realizar uma transição eletrônica para camadas inferiores. Então, devido a esse aquecimento do gás, devido ao aquecimento do gás, um gás quente, você tem elétrons que estão em camadas com maior energia. Mas esses elétrons, eles vão realizar transições eletrônicas para camadas com menor energia. Nesse momento em que ele faz esse fenômeno, que ocorre esse fenômeno, aliás, você tem uma liberação de ondas eletromagnéticas. Você tem uma liberação de fótons. E nós vamos analisar esses fótons. Então, um gás quente, e isso é muito importante, pessoal, porque depende de cada gás. Cada gás tem o seu espectro de emissão. O que ocorre, então, o gás quente, você tem os elétrons nessas camadas com maior energia. À medida que eles vão diminuindo, vão realizando essas transições eletrônicas para camadas com menor energia, você tem a liberação de fótons, ondas eletromagnéticas com alguma frequência, com determinada frequência. Utilizando o prisma, nós conseguimos, então, separar essas componentes, essas ondas eletromagnéticas. E aí nós observamos que, por exemplo, para esse gás quente, ele emite essas cores, nesses riscos aqui, esse espectro que a gente chama de espectro de linhas. Você tem essa linha puxando aqui para um vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil. Então percebam que esse gás quente, esse determinado gás, e é importante você analisar que cada gás terá um espectro diferente. Então esse gás, devido a esse fenômeno quântico em que realizou-se essa transição eletrônica, ele libera fótons. Esses fótons têm uma frequência e a partir disso nós conseguimos analisar o espectro de emissão. Então, dependendo de como ocorre essa transição eletrônica, nós temos o que nós chamamos de séries. Então, séries de Balmer, séries de Lyman, você tem várias séries, e essas séries elas estão relacionadas com o seguinte, com essa transição eletrônica. Um 3 por 1, 3 por 2, 5 por 3, mas o importante é você compreender aqui que esse espectro ele depende do gás. O gás quente. Então esse gás quente, devido à sua agitação, devido à agitação das moléculas, ele emitiu fótons. E nós analisamos o espectro de emissão. Agora, se utilizarmos esse mesmo gás, mas esse gás estará frio agora, a agitação das moléculas ela é menor. O que ocorre? Nós vamos então utilizar uma lâmpada aqui. Essa lâmpada vai emitir ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas elas vão passar pelo gás. Ou seja, elas vão atingir o gás. O que vai acontecer? Em algumas situações, o elétron vai absorver energia. E essa energia é suficiente para o elétron absorver uma determinada quantidade e realizar esse salto quântico, realizar essa transição eletrônica. Então, o que ocorre? Nós sabemos aqui que você tem uma quantidade de frequências muito grandes. Então, você tem uma quantidade de fótons associados, cada um a uma determinada frequência. O que ocorre, então? Quando você utiliza um gás frio, alguns desses fótons eles vão fornecer energia para os elétrons. E esses elétrons eles vão realizar um salto, que nós chamaremos aqui, salto quântico, ele vai realizar uma transição eletrônica. O que ocorre? Se o elétron absorveu,
esses fótons, eles não vão mais continuarem o seu movimento, pois eles foram absorvidos pelos elétrons. Então, o gás absorveu uma parte da radiação. E aí nós temos, então, nós conseguimos analisar. Se eu sei o que a lâmpada emitiu e o que eu tenho no final, eu vou conseguir analisar, conseguir compreender o que o gás absorveu. Basta eu verificar o que eu tenho no início e o que eu tenho no final. E aí, olha que interessante. O espectro de absorção, você tem um espectro de absorção, são essas linhas que eu estou utilizando o mouse aqui, essas linhas mais escuras, que representa o quê? O que o gás frio absorveu. E olha que interessante, pessoal, o que ele absorveu é o que ele emitiria quando estaria aquecido. Então, se você olhar o espectro de emissão e o espectro de absorção de um gás, você consegue observar esse fato muito interessante. Então, essa região aqui, ela passou pelo gás e continua aqui desse lado, né, conforme aqui o espectro contínuo. Mas algumas linhas, isso aqui representa o que eu não detectei desse lado. Então, o gás absorveu algumas linhas. Então, você tem, para o mesmo gás, um espectro de emissão e um espectro de absorção. Se você utilizar o hidrogênio, é um espectro de absorção e de emissão. Se você utilizar o hélio, é outro espectro de emissão e de absorção. Quando a gente utiliza o átomo de Bohr, embora foi uma primeira aproximação com a física quântica, ele funciona perfeitamente para um átomo, para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de Bohr, o raciocínio que nós utilizamos para o átomo de Bohr, ele é válido quando a gente analisa. Depois, ao longo do desenvolvimento da física quântica, houve um entendimento mais aprofundado sobre o átomo. Nós sabemos hoje, por exemplo, que em volta do núcleo você tem primeiramente o núcleo em que você tem um próton, prótons, aliás, e nêutrons. E no núcleo você tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. No núcleo, por exemplo, se você tem prótons e nêutrons, nêutron tem carga zero. Os prótons, como tem carga positiva, eles vão se repelir. Então, é necessária alguma força para manter eles unidos. Nesse ponto, falamos em força nuclear forte. Ela tem um alcance muito pequeno. É o alcance dessa força é na região do núcleo. Em volta do núcleo, você tem elétrons. E esses elétrons encontram-se como se fosse uma nuvem, essa eletrosfera, em que existe uma nuvem de probabilidade de encontrar um elétron. Esse é um modelo mais atual em relação ao modelo atômico de Bohr. Embora esse raciocínio que o Bohr utiliza dessa transição eletrônica é válido. Com relação aos cálculos, é importante destacar isso, com relação aos cálculos, não ao conceito. O conceito, a gente consegue explicar aqui um exemplo bem interessante que ocorre na prática. Mas com relação aos cálculos, o átomo de Bohr explica satisfatoriamente o átomo de hidrogênio. Então, nós sabemos que o hidrogênio, você tem um hidrogênio. Hidrogênio, você tem um núcleo positivo, um próton, e em volta você tem um elétron. Esse é o átomo de hidrogênio. É o átomo mais simples que nós temos. O que o Bohr conseguiu determinar? O Bohr determinou o nível de energia para cada átomo, para cada estado estacionário. O nível de energia para o átomo de hidrogênio, para você determinar o nível de energia, lembrando que o 1 é um nível mais baixo, para você determinar, você vai utilizar essa equação. Energia do nível primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto é igual a menos 13,6 N ao quadrado, em que N é o nível elétron-volt. Então, a nossa unidade de energia vai ser o elétron-volt. Menos 13,6, isso da própria
é a equação, dividido por n ao quadrado. O que a gente vai fazer agora, então, é calcular os níveis de energia. Primeiro nível, basta substituir n igual a 1, segundo nível, n igual a 2, terceiro nível, n igual a 3, quarto nível, n igual a 4, quinto nível, n igual a 5. Então, o primeiro nível, menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado. Então, o primeiro nível de energia é menos 13,6 eletronvolt. O segundo, menos 3,4. Percebam que existe uma diferença entre os níveis de energia. Energia do terceiro nível, menos 1,51. Energia do quarto nível, menos 0,85. Energia do quinto nível, menos 0,54. Você pode utilizar a energia de qualquer nível. Basta utilizar, no lugar do N, o nível que você deseja obter. Percebam também que do primeiro para o segundo nível tem uma diferença de energia. Mas do segundo nível para o terceiro também tem uma diferença de energia, mas ela é menor. Do terceiro nível para o quarto nível, a diferença de energia fica ainda menor. Do quarto nível para o quinto nível, você tem uma diferença de energia ainda menor também. Então, a diferença de energia entre os níveis não é constante. O que a gente faz, então? Você pode encontrar isso, muitas vezes você encontra isso em exercícios, questões vestibular, por exemplo, esse desenho que representa a energia e o nível. E esse espaçamento entre essas linhas é proporcional à diferença de energia. Então, observem E1. E1 é energia nesse primeiro estado estacionário, menos 13,6 eletronvolt. Energia no segundo estado, menos 3,4. Energia no terceiro estado, menos 1,51. Do primeiro para o segundo, você tem uma distância grande, porque você tem uma diferença de energia muito grande, é maior em relação aos outros níveis. E3, em relação às outras diferenças. E3 em relação a E2, 3,4, 1,51. Você tem uma diferença menor do que a anterior. E assim continua. À medida que você aumenta o número de níveis, o que vai ocorrer? Essas linhas vão ficar cada vez mais próximas. E se você tem um nível muito grande, por exemplo, você quer um nível tendendo ao infinito, a energia tende a zero. Então, quanto maior o nível, a energia ela vai tender a zero. Um resultado importante é que menos 3,4 é maior do que menos 13,6. 13,6, aliás. Esse resultado com sinal negativo é importante a gente sempre destacar. 13,6 é maior do que 3,4, mas menos 3,4 é maior do que menos 13,6. Vamos, então, fornecer dois exemplos, mostrar dois exemplos. Vamos relembrar aqui. Quando o elétron deseja ir do 1 para o 3, por exemplo, quando você quer realizar essa transição eletrônica, o que o elétron tem que fazer? Ele tem que ganhar energia. Se ele quer ir do 1 para o 3. Então, se você quer levar o elétron do 1 para o 3, ele tem que ganhar energia. Quanto de energia ele tem que ganhar? Exatamente a diferença entre os níveis. Bastaria diminuir 13,6 por 1,51 em módulo. Vamos observar essa diferença de energia. Se um elétron está no estado 4, ele vai voltar para o estado 2, por exemplo, vai fazer uma transição eletrônica do 4 para o 2. O que esse elétron faz? Ele vai liberar energia, ele vai liberar um fóton. Então, do estado 4 para o estado 2, ele libera um fóton, e a energia desse fóton liberada, pela conservação de energia, é a diferença de energia entre os níveis. Vou fornecer dois exemplos. Um evidenciando, relacionado, aliás, com a absorção, e o outro com a emissão. Exemplo 1. Considere o átomo de hidrogênio e o modelo atômico de Bohr. Um elétron encontra-se no estado estacionário 5
e efetua a seguinte transição eletrônica, estado 5 para o estado 3. Você tem agora uma emissão de fótons. Determine a energia, a frequência e o comprimento de onda do fóton emitido na transição descrita. Então, observem essa figura. O elétron estava no estado 5, de maior energia, com a energia do estado 5 menos 0,54, e aí ele vai realizar a seguinte transição eletrônica, ele vai para o estado 3. Quando ele vai para o estado 3, a energia do estado 3 é menos 1,51. O que vai ocorrer? Ele vai para um estado de menor energia. Ele vai liberar um fóton. A energia desse fóton é igual à diferença de energia entre os níveis. Então, basta diminuir menos 1,51 menos 0,54. Essa energia é o módulo da energia, da diferença, basta você ver a diferença. A energia do fóton emitido é 0,97 elétron-volt. Então, esse fóton tem energia de 0,97 elétron-volt. Sabendo esse resultado, nós conseguimos calcular a frequência e o comprimento de onda do fóton. Assim, nós podemos analisar em que região encontra-se essa radiação eletromagnética. Se está na luz visível, se é infravermelho, se é ultravioleta. Vamos utilizar então. Energia de um fóton é igual a H vezes a frequência. Energia de um fóton é 0,97 igual a constante de Planck 4,1 vezes 10 a menos 15. Por que utilizamos esse valor? Porque nessa situação a energia do fóton está em elétron-volt. E a constante de Planck, 4,1 vezes 10 a menos 15, elétron-volt segundo, vezes a frequência. Frequência, então, é igual a 0,97, ou 9,7 vezes 10 a menos 1, dividida por 4,1 vezes 10 a menos 15. A frequência, então, é 2,37 vezes 10 a 14 Hz. Qual é o comprimento de onda? Qual é o comprimento de onda? Vamos supor que esse fato ocorre no vácuo, por exemplo. Velocidade igual a lambda vezes a frequência. Lambda, então, é a velocidade da onda dividido pela frequência. A velocidade é a da luz, c, que é a velocidade da luz, 3 vezes no ar no vácuo, 3 vezes 10 na 8. Um resultado importante, gente, é que no ar a diferença é muito pequena. Então, aqui c é a velocidade da luz no vácuo, mas no ar a gente vai utilizar esse mesmo valor. Frequência, 2,37 vezes 10 na 14, realizando o cálculo, a divisão, temos que o comprimento de onda é igual a 1,27 vezes 10 na menos 6. Exemplo 2. Considere o modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. Deseja-se fazer com que o elétron realize um salto quântico do estado 1 para o estado 4. Agora, do estado 1 para o estado 4, o que ocorre? Você tem um elétron nessa situação e você quer que o elétron esteja nessa situação. O elétron deve receber energia. Letra A. O elétron deve ganhar ou perder energia? Ele deve ganhar energia. Qual o valor da energia que o elétron deve ganhar ou perder? É o valor da diferença de energia entre os níveis. E a B, qual a frequência e o comprimento de onda de um fóton incidente sobre o átomo de hidrogênio para o elétron realizar a seguinte transição eletrônica, E1 para E4. Vamos analisar essa situação. Você tem um elétron no estado 1, ele vai receber energia de um fóton, então um fóton vai transferir energia para esse elétron, e esse elétron vai realizar esse salto, essa transição eletrônica do estado 1 para o estado 4. A energia no estado 4 é menos 0,85, a energia no estado 1, menos 13,6. Menos 0,85 menos 13,6 é 12, igual a 12,75. O elétron deve receber energia. E quanto ele deve receber energia? A energia desse fóton
deverá ser igual a 12,75 eletronvolt. Sabendo a energia, nós conseguimos calcular a frequência e o comprimento de onda. Energia igual a H vezes a frequência. 12,75 é igual a 4,1 vezes 10 a menos 15 vezes a frequência. Frequência igual a 12,75 dividido por 4,1 vezes 10 a menos 15. A frequência é igual a 3,11 vezes 10 a 15 Hz. Para calcularmos o comprimento de onda, V igual a lambda vezes a frequência. Lambda igual a velocidade dividido pela frequência. C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8, dividido pela frequência. Então, o comprimento de onda do fóton, temos uma situação aqui de emissão, aliás, de absorção. O comprimento de onda do fóton, que transferiu energia para o elétron, é igual a 0,96 vezes 10 na menos 7 metros. Esse resultado, com esse cálculo, nós conseguimos explicar, em termos de cálculo, satisfatoriamente, o átomo de hidrogênio.